Eu havia falando, né, para vocês, tivemos alguns problemas enfim, em relação a esse coronavírus, mas nada que vá prejudicar, pelo menos em relação à minha parte, em relação às aulas. Né? Vocês perceberam que, e aqui dá para a gente se virar muito bem. Primeiro, eu já queria pedir desculpa a vocês e pedir assim a vocês, se por um motivo alguém aí a voz começar a cortar, já me fala na hora e pede para eu repetir. Porque às vezes ela pode dar uma cortada rápida, né? Porque a internet pode oscilar, mas, mas me fala que eu paro, ok? Segundo, às vezes eu tenho alguns vícios de linguagem que na sala de aula a gente não percebe muito. Por exemplo, assim, eu tenho mania de ficar assim, eu fico respirando fundo, assim, que eu tenho desvio de septo e tal. E quando você está com o microfone perto falando assim, isso fica muito visível, né? Ou, desculpa, fica muito barulho, né? Então, eu já queria pedir desculpa em relação a isso a vocês, tá bom? É o meu jeito, assim, de expressar, eu tenho que mexer a mão e tal, ok? Qualquer coisa, vocês me avisem aí se estiver demasiado rápido a minha voz. Se eu estiver falando rápido demais, embolar aí na internet devidamente, vocês me falam. Perfeito? Bem, então, conforme a disciplina, né, que é a Evolução e História da Fisioterapia, compartilhando aqui com vocês agora, vou compartilhar com vocês o resto daquela aulinha, tem mais alguns slidezinhos para a gente falar. Todo mundo está vendo aí o slide? Sim, Sim, sim. Minha voz está ok? Posso continuar dessa Tá. forma? Pode. Perfeito. Então, assim, quando eu disse para vocês, né, naquela história toda, que eu fiz um breve, foi grande, mas na verdade é um breve, né? Um breve histórico do que seria o início do que seria considerado ciências da saúde, né, que eu tinha falado para vocês, com a história eu até fui citando muito anatomia no meio do caminho, citando outras ciências que sofreram em relação a isso, fui falando do crescimento exponencial, exponencial entre aspas, né, do crescimento absurdo que teve as ciências da saúde, que era considerado ciências da saúde na época. E, de repente, isso teve uma parada, uma queda brusca, né, queda brusca zero, na verdade, devido às questões ditas religiosas. Na verdade, a gente sabe que, no fundo, não religiosas por si só, historicamente, por questões de poder, né? Aquele indivíduo que, quando você vai ler, estudar, você percebe que aquele indivíduo que domina a escrita, domina o conteúdo, ele é um indivíduo que é questionador. Então, na época, depois que o Império Romano lá, enfim, né, botou o cristianismo como oficial, as coisas começaram a ficar um pouco complicadas, né, porque o poderio da igreja, né, católica na época. Tanto que, se vocês perceberem, hoje não esse Papa, né? Hoje o Papa, o Bergoglio, né, que é o Papa chamado de Papa Francisco, ele sempre anda de branco, né, com a mitra, né, com aquele chapeuzinho que chama de mitra, enfim, branco, sapato branco. Mas se vocês perceberem e compararem eles, procurar no Google os outros papas, eles já perceberam que eles sempre andavam com a capa vermelha, sapato vermelho? Já viram Sim, eu isso? sempre tive Sabe esse por quê? questionamento. Sabe por quê? Eu até falei na sala de aula, aí eu não lembro o nome do rapaz que estava sentado na frente, ele corrigiu, que eu falei Galileu era Copérnico ou vice-versa, não lembro. Foi eu, professor. Isso, perfeito. Que ele se desculpou depois que ele assumiu devido ao erro, enfim, tal. Os papas têm umas atitudes diferentes em relação a isso. Na verdade, não aconteceu só com Copérnico, né? Aconteceu com perdão, sim, religioso, teoricamente, com outros na época, né? E, na verdade, os papas, eles, na época, inclusive, né, depois que a Idade Média veio, eles tinham tanto poder quanto o imperador. Por isso que o imperador romano, então, a figura do imperador romano, as vestimentas dele, e olhar a vestimenta do papa, você vai perceber que elas são idênticas, pelo poder papal que tinha na época, conjunto com o do imperador romano, né? Aquela capa.
enorme, que o Papa, aquela cadeira que o Papa senta, e etc e tal. Então, quando esse Papa assumiu o Bergoglio, ele já praticamente cortou ali mais de 1000 anos de tradição, né? No exato momento que ele não quis botar aquele sapatinho, não quis sentar naquela cadeira, não quis botar aquela roupa vermelha, né? E por isso que as pessoas às vezes falam tão bem desse Papa, porque elas estão tão bem nesse sentido, né? Não é questão religiosa, tá? Eu não tenho questão religiosa nenhuma, mas é questão, assim, dele, o fato de ele já ter quebrado anos, e põe anos nisso, de séculos, de uma cultura, né? Por isso que as pessoas às vezes falam dele, assim, bastante, né? De ser um pouco diferente dos demais. Então, a história passou, das ciências da saúde, passou por esse tremendo, por essa coisa terrível na Idade Média, né? E o papado tinha o poder, assim como o Império Romano tinha o poder, né? Pra vocês terem uma ideia, deixa eu descompartilhar aqui para falar isso aqui, para ver meu rosto, não sei como é que eu tô. Para vocês terem uma ideia, todo mundo me ouvindo bem, galera? Certinho? Sim. 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 Sim, perfeito, muito bom. Pra vocês terem uma ideia, o negócio é tão descarado que vocês sabem que, descarado entre aspas, né? O Vaticano é um estado independente dentro da Itália, que fica em Roma, né? Obviamente, vocês sabem disso. E esse estado independente que é o Vaticano, ele foi criado, concebido no ano da segunda, no ano não, assim, né? No período da Segunda Guerra Mundial. Sabiam disso? O Vaticano, porque na época, os ditadores, né? Na Alemanha nazista era o Hitler, na Itália era o Mussolini, na Espanha era o, não lembro, na Espanha, enfim, tinha os ditadores ali, fascismo, nazismo, enfim. E na Itália, vocês, quando vocês vão dar uma lida no contexto histórico sobre isso, vocês percebem que a igreja não se meteu na Segunda Guerra Mundial. Quando você vai ver documentários naqueles canais de TV a cabo, que são um pouco, né, não é Globo, graças a Deus, mas tipo History, Discovery Channel, National Geographic, você percebe que a Itália não deu um pio, a Igreja Católica Romana não, né, não deu um pio na Segunda Guerra Mundial, se posicionando contra isso. Vocês nunca pararam para pensar por quê? Hoje a igreja, hoje é óbvio, né, que a Igreja Católica, o catolicismo se posiciona, né, em relação à guerra, etc. Tá, mérito de religião, não é isso. Mas na época, para o Papa que estava na Segunda Guerra, não, porque a maioria, até hoje no mundo da religião, é o cristianismo, né, com as suas vertentes, é o cristianismo, o islamismo está aí também praticamente cresce muito, mas na época também, cristianismo. Então, para a igreja, como a igreja tem esse poder sobre muitas pessoas, poder, assim, de religioso, digamos assim, para não se meter na Segunda Guerra Mundial, o Mussolini fez? Pega esse local aqui, chamado Vaticano, eu crio um Estado independente dentro da Itália, vocês fiquem quietos e não me atrapalhem durante a minha guerra. Acreditem nisso? Engraçado, e ninguém fala isso, não é? Ninguém fala isso. Isso é história, gente, isso é história. Eu não estou falando de A, ou de B, ou de Z, ou de coisa de história, né? Galera aqui tá ok? Galera aí tá ouvindo bem? Show. Eu vou ficar repetitivo perguntando, tá? Para ver se todo mundo tá ouvindo, porque eu fico preocupado, para ninguém ficar prejudicado. Tudo bem. Tá? Então, aconteceu isso na época. Então, percebam o quanto que na época, imagine isso na Idade Média, então, né? Se o Mussolini, na época, que implantou o fascismo, né? A face do Estado na Itália, queria ir fora, dando um Estado independente, que é o Vaticano, você imagina na época da Idade Média o que era o poder da Igreja. Então, assim, isso também as pessoas ficam falando lá, o Papa Francisco e tal, né, ele retoca nesses assuntos, só que eles são feridos da Igreja Católica, né, que eles também falam. Isso que por isso que ele é tão... Inclusive, para quem tem Netflix, gosta, aquele seriado chamado Os Dois Papas, alguém assistiu? Eu já. Sim, é muito bom. Não é bom?
É muito bom. Eu achei sensacional aquilo. Muito bom. Merecia um Oscar aquilo. Merecia um Oscar aquilo. Fala exatamente desse Bergoglio, que é o Papa atual, com Ratzinger, os problemas da igreja, os problemas graves, enfim. Enfim, mas para sair desse mimimi que eu estou falando, né, percebam que a ciência deu aquela queda devido a esse poderio da igreja e tal. E veio o famoso Leozinho, né, o Leozinho, Leonardo da Vinci, aí daí veio a Renascença, as coisas começaram a sair de mal a pior, né, as coisas começaram a evoluir. E de certa forma, eu acabei... Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Cadê aqui? Deixa eu compartilhar. Alguém escreveu aqui. Ah, tá. Para mim não tá dando interferência, tá, gente? O áudio tá tranquilo. Se vocês quiserem abrir para falar alguma coisa, tá normal. Tá? Vamos lá, vamos compartilhar aqui. Então, essa história da ciência, ela se confunde também com a história da nossa profissão, né? A fisioterapia, porque se você parar para pensar, como a fisioterapia foi dado esse nome, né, há pouco tempo, mas o fato do homem primitivo, desde o homem primitivo, na época das cavernas, por exemplo, o homem das cavernas, vamos dizer assim de maneira geral, né, já deixava rastros do que fazer, e eu até dei um exemplo na sala de aula com uma figurinha simples, né, o animal X, o animal Y, o animal Z tem um tamanho tal, tem altura tal, e esse caça, esse você não caça, tem cor diferente, teoricamente, né? Começou-se a achar também que determinados tipos de traumas que o indivíduo sofresse, agora você imagina o que é um trauma para um homem daquela época primitivo, né? Te acordava, escondido. Você tinha que acordar e caçar para comer, senão você ia morrer de fome. Você Era uma fome crônica, né? Oi? Pode falar, repete. Era uma fome crônica, né? Que você não sabia quando você ia comer. Fome crônica. O interessante é que o ser humano, e aí tem uma coisa interessante, porque esse homem primitivo, ele sempre foi à caça, nós sempre fomos caçados, né? Porque na época nós convivíamos com animais de grande porte, que não existem, são extintos hoje, carnívoros de grande porte. Se vocês forem... Tem um canal meu no YouTubezinho, eu cheguei a comentar com vocês, eu não sei, eu até coloquei um exemplo lá, eu vou botar no WhatsApp da líder de turma, eu dei um exemplo de uma videoaula que eu fiz de 20 minutos, muito rápido, sobre homeostasia. Não sei se vocês chegaram a ver, vocês viram? Foi aquele Não, que você mas tinha mandado ou não? você chegou a mandar no grupo, só que Aham. eu não vi, não. Ah, não tem Eu problema não. comecei a ver, Mas não tem problema não. Aquilo é uma aula que eu dou mais para frente, mas eu coloquei ele só para testar, testar uma aula que eu montei, né? Fiz uma videoaula do jeito que eu estou falando para vocês aqui. Qual vídeo, professor? Oi? Qual vídeo que você falou? Eu tenho um canalzinho no YouTube, depois eu mostro aqui o canalzinho no YouTube que eu tenho. Eu tenho uns tá. videozinhos de anatomia, de tal. Então, tem um vídeo que eu tô lá no museu da UFES dando aula para os alunos de outra faculdade, no museu, né? Mostrando alguma coisa, 15, 20 minutos eu falando, e mostra um esqueleto de um tigre dente de sabre, né? Que viveu naquela época. Vocês não têm ideia o tamanho daquele bicho. Vocês não têm ideia. Vocês acham um leão grande quando você olha na televisão? Vocês não têm ideia o que é um tigre de dente de sabre. É por isso que se chama dente de sabre, né? Porque sabre é espada. Significa espada. E aqueles dentes da frente eram enormes, né? Então, assim, a gente tinha que conviver. Aí, por que eu falei do vídeo? Na hora que eu estou dando aula, aparece assim, um aluno filma dando aula e tem um esqueleto dele no canto, assim. Porque o esqueleto também não só de ser humano, mas tem de outros bichos lá. Mas, enfim, a gente convivia com isso. Então, você encontra com esse homem primitivo as maneiras também de se tentar resolver esses traumas. E o que se encontra são as massagens. Que, de certa forma, se você parar para pensar, muitas coisas do que são feitas hoje é massoterapia. Não que seja algo da profissão de vocês ou restrito a vocês, mas muitas pessoas recorrem à massagem para resolver traumas, não é? Nem sabia que o homem primitivo usava isso. Usava. Tem registro histórico em pinturas rupestres, né? Eu
Eu podia ter colocado na aula, eu vou ver se eu acho algumas. No Google, se você procurar, você acha alguma coisa do tipo. Uhum. Livros que falam da história da fisioterapia fala a respeito disso. Então, você percebe que indivíduos, por exemplo, óbvio que não é essa massoterapia que se existe hoje, por exemplo, a terapia oriental, o shiatsu, reiki, nada comparado, mas tem-se relatos do início de que a forma de você tratar o trauma é mexendo naquele local. Então, a história da nossa profissão, ela se confunde com a história da ciência também, ponto. E, de certa forma, o homem começa a aplicar outros recursos naturais. E se vocês não perceberam, recursos que vocês vão aplicar na profissão de vocês são recursos naturais. Aqui está sol e água. Vocês terão uma disciplina chamada hidroterapia. Olha que interessante. Não é? Então, vocês vão ter uma disciplina de um período, tem que ter água, piscina, enfim. Não é? Um excelente diurético é a água. Ah, porque eu bebo, eu faço urina. Não. Só o fato de você ficar dentro da água